O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, conforme aliás referimos ontem, estamos aos poucos a analisar a situação do plano do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região Autónoma da Madeira, que Alberto João Jardim apresentou e vai passar a implementá-lo, e há uma matéria que nos preocupa muito e que merece uma clarificação que nós teremos que pedir e pediremos às entidades que têm responsabilidades nessa matéria. Tem a ver com a consideração relativamente às dívidas comerciais da região autónoma da Madeira. Como é do conhecimento de todos, está escrito no plano, e Alberto João Jardim deixou escrito no plano, que todas as dívidas deverão ser submetidas ao Ministério das Finanças. Haverá uma submissão de todas as faturas relacionadas com as dívidas comerciais, portanto, no fundo é a dívida a fornecedores, que são mais de 2 mil milhões de euros de dívida, e que a Inspeção-Geral de Finanças analisará essas faturas e fará ou concretizará um relatório sobre as mesmas, que só estará determinado no primeiro trimestre de 2012. Isto significa, em primeiro lugar, que as dívidas, uma dívida significativa e que tem provocado um garrote na região autónoma da Madeira, que são as dívidas do Governo Regional aos fornecedores, só tem expectativa de pagamento no final do mês de março, ou seja, final do primeiro trimestre, o que é de facto uma má notícia, para não dizer uma péssima notícia, e uma notícia verdadeiramente incompreensível, porque esta é de facto uma situação muito grave, que tem conduzido a um crescimento do desemprego, conforme é conhecimento de todos, e que tem colocado muitas empresas à beira da falência e muitas já nem conseguindo aguentar a sua situação de tesouraria. E, portanto, não compreendemos esta proposta do PST, não entendemos porque é que chegamos a esta questão. Esta é uma primeira conclusão. A segunda conclusão, e igualmente grave e a merecer explicações detalhadas dos intervenientes, é que a determinada altura, depois desse plano, as dívidas serão certificadas pela Inspeção-Geral de Finanças, portanto a Inspeção-Geral de Finanças dirá o que considera dívida e o que não considera dívida, o que é desde logo uma questão que deve ser colocada em questão e, portanto, para reflexão, e desenvolverá com os credores todas as diligências necessárias à renegociação das dívidas que venham ser especificamente identificadas no relatório para efeitos de renegociação. Ou seja, o que Alberto João Jardim diz aqui neste relatório é que as dívidas que estão hoje calculadas não são dívidas que serão pagas, certamente, ou não serão todas pagas, certamente. E isto é preocupante, porque isto quer dizer que Alberto João Jardim confessa que há uma dívida ilegítima que ele próprio fez e que ele próprio praticou. E isto deve preocupar toda a gente, deve preocupar as empresas que forneceram ao Governo Regional, com certeza na sua maior boa-fé, e deve preocupar-nos os partidos políticos sobre a questão da responsabilização de quem atuou de má fé, quem teve gestão danosa, quem produziu dívida ilegítima. São três questões que têm que ser levantadas de forma muito clara. E é preciso que o Sr. Ministro das Finanças, o Ministério das Finanças, diga o que sabe sobre esta matéria. O que é que o Ministério das Finanças esconde sobre essa matéria? Nós nem vamos perguntar ao Presidente do Governo, que não vem cá, que não se responsabiliza, que não tem nada a ver com o assunto, diz ele, mas se a Inspeção-Geral de Finanças assegura que é preciso renegociar certas dívidas, é preciso que nós saibamos a história toda. Quais são as dívidas, o que é que está em causa, quem provocou este tipo de questões, qual é a gestão danosa que deu origem a este tipo de endividamento e o que é que vai acontecer daqui para a frente, porque as empresas têm de saber com o que é que contam. Não há coisa mais complicada do que não só não receber dinheiro, mas não fazer a mínima ideia e colocar, digamos assim, uma faca em cima do pescoço das empresas a dizer que há dívida que pode não ser paga. Ora, isto é de uma gravidade extrema. Nós vivemos em democracia e em democracia as coisas têm que ser transparentes e claras e é preciso que haja responsabilização sobre todos aqueles que se envolveram nesta questão e é preciso que o Ministério das Finanças, em particular, clarifique o que é que estamos a falar nesta matéria.